Uma quarta área tem a ver realmente de políticas de reforço da coesão territorial. Nós, com a crise, com até a reprogramação agora dos fundos comunitários, estamos a perder instrumentos de aproximação do nível de desenvolvimento em termos territoriais. Portanto, alguns instrumentos favorecendo os investimentos no interior estão a ser postos em causa. E é fundamental que se questione estas políticas. Aliás, a União Europeia, até por causa dos alemães e outros, os franceses, os países do Benelux, a certa altura questionava muito bem, nós temos que ter políticas preocupadas com o desenvolvimento das regiões mais atrasadas, mas também temos que ter políticas preocupadas, por exemplo, com regiões sujeitas a reestruturações industriais. O problema da reestruturação do setor siderúrgico, o problema da destruição de algumas regiões mineiras, o problema, digamos, de destruição de alguns complexos industriais importantes. Tudo isso tem a ver com as políticas de coesão de base territorial. E nós também temos. Aliás, estamos numa região em que praticamente o desaparecimento do setor das confecções veio pôr grandes problemas. E tínhamos a noção que é um setor que se mantém, que tem números extremamente válidos, nomeadamente na área de alguns produtos mais técnicos, mas o setor de confecções que nós tínhamos herdado dos alemães emigrou, já não está cá. Portanto, temos um problema, por exemplo, de reclassificar dezenas de milhares de costureiros. Já não vão ter, em grande número, emprego como costureiros, mas temos um problema de alguns concelhos terem sido fortemente afetados por este problema de reestruturação industrial. E outras áreas se anunciam, e tem havido alguns problemas que há que ter presente, e, portanto, esta dimensão das políticas é fundamental. Nós saudamos também, os esforços foram feitos. Hoje o país é diferente. Eu venho de uma região relativamente atrasada, quando se compara com outras regiões, como é a região da Beira Interior. Mas é evidente que o ambiente é totalmente diferente. Eu quero citar aqui um fator que às vezes não temos bem presente, que é o fator da existência de universidades no interior. Eu sou daqueles que questionam porque é que Portugal há de ter o maior número de universidades da Europa per capita. Porque é que as universidades não se associam, o problema da universidade dos politécnicos. Nós temos, de facto, em termos por população, o maior número de universidades. Portanto, há que redimensionar a rede das universidades. Mas a existência de universidades no interior tem sido um instrumento fundamental de desenvolvimento do interior. Praticamente os jovens, como eu, iam emigrar, iam para os grandes centros urbanos, para ir para Lisboa ou Porto, para a universidade, e lá ficavam. Poucos regressavam ao interior. Agora, ficam já muito mais. Também alguns emigram, depois de tirar o curso, alguns até lá fora, por causa dos números clausos ou por dificuldade de acesso às universidades dos polos de Lisboa, Porto e Coimbra. Mas, de facto, é um ambiente diferente. Veja-se, por exemplo, agora foi inaugurado o polo da Embraer em Évora. Isso é possível porque existe uma universidade em Évora, porque existe uma capacidade de formar quadros técnicos. E, portanto, este aspecto tem a ver com o desenvolvimento do interior. Há excelentes exemplos de algumas autarquias, sobretudo, também ter presente o papel das autarquias na criação destes polos. E aqui também houve políticas muito coisas, políticas completamente erradas. Por exemplo, a política de cada autarca ter um parque industrial, às vezes mais do que um, no mesmo conceito, com infraestruturas, com custos, e na prática sem empresas e sem emprego. E, portanto, há que questionar estas políticas, mas é fundamental promover incentivos à ocupação mais equilibrada do território e combater o grande envelhecimento que se verifica nas zonas do interior. Uma quinta área e última área das políticas centrais numa política de coesão é o diálogo social. Nós, às vezes, não valorizamos devidamente o diálogo social. Portanto, até porque temos uma CGTP que nunca acorda nada, e, portanto, às vezes temos um associativismo sindical e patronal que não é extremamente elevado, e desvalorizamos o diálogo social. Mas, por exemplo, para mim, aliás, hoje à noite também está a ocorrer um dos encontros, falou o Dr. Silva Penedo, em que o debate Portugal-Espanha, só no futebol também, ali em termos de desenvolvimento. Uma das grandes diferenças, neste momento, de nós em Espanha, e que está a provocar uma grande conflitualidade em Espanha, é a total ausência de diálogo social em Espanha neste momento. O governo promove políticas, não dialoga nem com trabalhadores e empregadores. Em Portugal tem havido essa capacidade de diálogo e isto tem sido extremamente importante.
aliás, tem sido muito valorizado pela Troika. E a Troika está hoje muito ajustada com o novo ambiente que se criou em Portugal. Isto vai criar aberturas no diálogo político e no diálogo social. Portanto, tenhamos presente também que uma democracia política é uma democracia em que os partidos são legitimados pelo voto do povo, e a democracia política assenta nos partidos, mas também é uma democracia de participação, dá expressão aos diferentes interesses organizados da sociedade e, particularmente, digamos, às organizações mais representativas da sociedade civil, que são os sindicatos, são as organizações empresariais, e a empresa é a unidade centro do sistema económico. Por fim, digamos, dentro do problema da coesão, estamos no dia de hoje, em que houve uma reunião importante de constatação, abordar um pouco estas questões que têm muito a ver com as políticas de abertura de emprego, com as políticas económicas, com o próximo orçamento do Estado, que foi a questão da polémica suscitada pela decisão do Governo da TSU. E alguns tentaram dizer que esta era uma questão de TSU. Eu sempre disse, não é uma questão de TSU, é bom ver como é que nasceu o problema. O problema é que não é problema nenhum. Houve uma boa decisão, quanto a mim, do Tribunal Constitucional, que manda devolver aos trabalhadores da administração pública, aos pensionistas, os cortes do 16º e 14º mês, dizendo que devem ser criadas, haver necessidade das receitas, devem ser criados mecanismos mais equitativos na sociedade e pagos por todos. O Governo teve aqui uma decisão infeliz. Foi dizer, bem, se o Tribunal Constitucional manda devolver e exige políticas mais equitativas, eu faço uma política equitativa. Mantenho os descontos e vou criar, por certo, para ver o setor privado também vão perder o salário para dar diretamente aos patrões por via da TSU. Isso criou, de facto, uma atitude de grande revolta na população e de grande incompreensão. Para nós, a incompreensão não é possível uma política de Robin dos Bosques ao contrário. Eu estou a usar uma expressão que até numa reunião com o Primeiro-Ministro foi usado por duas confederações patronais e não pela UGT. Robin dos Bosques ao contrário. Ou seja, roubar aos trabalhadores para dar aos empregadores. Quer dizer, isto ia criar. Os empregadores disseram claramente, bem, tínhamos a noção disto. Isto ia destabilizar a situação das empresas. E, por exemplo, os empregadores de turismo, para nós, um dos valores mais fundamentais do desenvolvimento turístico, e muito temos lucrado nós, em Portugal, com os climas de instabilidade, instantes no Norte de África ou noutras regiões, é na hora de criarmos um clima de instabilidade em Portugal. Isto iria afetar fortemente a produtividade das empresas. Para nós, outro efeito profundamente negativo é que é evidente que isto ia causar uma diminuição brutal do consumo interno e, consequentemente, um maior número de falências das empresas, aumento das empresas. Porque as empresas poderiam ganhar competitividade, não tinham mercado. Tínhamos a noção que a grande maioria das empresas portuguesas não está virada para exportação, nem se exporta assim porque se quer no dia seguinte. Quer dizer, são mecanismos que demoram muito tempo a virar para a exportação. Portanto, ainda bem, o Governo ficou nesta matéria. A reunião de hoje foi positiva e voltou aos temas que deve ser. Ou seja, as políticas ativas de emprego podem e devem estar reforçadas, mas com cuidado. Porque se eu retirar, nomeadamente em termos de TSU, verbas, se os empregadores pagarem menos, isto alguém vai ter que pagar a fatura. E a população que está a pagar a redução do déficit, que vai pagar também, digamos, uma maior equidade em termos de sacrifícios entre o setor público e o setor privado. As pessoas não aguentam. Portanto, a redução da TSU tem que estar localizada e ligada à criação de emprego. A redução da TSU tem que ter um impacto. Ao passo que a medida anunciada pelo Governo, a redução da TSU das empresas custava, bem, diria, mais de 3 mil milhões de euros. E, portanto, não era possível retirar da economia uma verba dessa dimensão. Agora, 100, 200 ou 300 milhões, bem, isso já, as políticas de emprego dos jovens têm um valor superior a isso e, portanto, já é gerível. É necessário criar outras políticas que favoreçam a atividade, nomeadamente das pequenas e médias empresas, que não passam necessariamente pela TSU. Mas é evidente que o que está em causa é compensar no todo ou em parte, o Governo diz que é em parte, porque vai manter parte dos descontos, parte do 16º e 14º mês dos pensionistas e dos reformados, dos pensionistas e servidores do setor público, administração pública e setor industrial do Estado, embora eu esteja convencido que é menos notável. Ou seja,
dos 2 subsídios, 2 meses retirados, 2 subsídios retirados, que vai devolver um subsídio e muito, quer a pensionistas, quer a trabalhadores da administração pública. Mas não vai devolver tudo, segundo anunciou o Primeiro-Ministro. Bem, isso significará 1.500, 1.200 e 1.300 milhões de euros, têm que ser compensados. Bem, é fácil dizer, bem, tem que ser compensados pela diminuição das receitas. Mas o Governo, além desta medida, tem que diminuir, aumentar as receitas e diminuir as despesas no total, numa verba correspondente a 2.500 milhões. E, portanto, esta verba de 1.000 e tal milhões é para adicionar à outra. E daí a grande dificuldade com que o Governo está no Orçamento do Estado. Nós compreendemos. Agora dizemos claramente, bem, primeiro, o Governo não pode ir buscar sempre aos mesmos trabalhadores e pensionistas. Mesmo que agora alargue o leque dos trabalhadores, que vem tendo sacrifícios brutais também, em termos da perda de salários, em termos de desemprego e outras, mas de qualquer modo, não pode continuar assim. Tem que ir a todos os rendimentos, tem que ser o IRS, tem que ser o ARC, tem que ser os impostos sobre operadores e exclusivos. O Governo tem também que promover políticas de diminuição das receitas, mas o Governo tem que se preocupar com as políticas de crescimento e emprego. E não pode continuar numa política que esta é uma área proibida no Governo. Há um Ministro da Economia que se preocupa com as políticas de crescimento e emprego, mas isto não tem nada a ver com o orçamento. Isto tem a ver com políticas económicas desenvolvidas pelo Ministério da Economia e da Agricultura. É necessário estas políticas de investimento, é necessário haver uma discussão sobre as políticas de consumo público e privado, é necessário também gerar os tais fatores de confiança. Eu diria que, de facto, temos que ter bem presente que os portugueses têm que ganhar maior nível de confiança no futuro. Os portugueses têm que ganhar, digamos, uma capacidade nova para enfrentar os desafios, porque sentem que os desafios são feitos com justiça fiscal, com justiça social e que não incidem sempre os mesmos. E aqui, aliás, cito um pouco as palavras do Presidente da República, naquele dia 7 de setembro, em que o Primeiro-Ministro anunciou as medidas, o Presidente da República, neste dia, que o Primeiro-Ministro lhe deve ter comunicado antecipadamente as medidas, esfartou de repetir: não peçam mais sacrifício a trabalhadores e empregadores, peçam, se houver necessidade de mais sacrifícios, peçam sacrifício a quem ainda não os fez. E isso é, de facto, um sentimento que se gera. Porque os sentimentos podem ter razão ou não podem, mas são sentimentos que marcam e condicionam as políticas imediatamente. As políticas que hoje têm a ver com a coesão, digamos, os riscos de fratura social. E, portanto, esperemos que o próximo orçamento, não temos qualquer dúvida, vai ser um orçamento de sacrifício, mas tenha que ter também, que tenha uma dimensão de crescimento e emprego, uma dimensão de coesão económica, social e territorial. Portanto, como foi referido, e citando o Sá Carneiro, de facto, admitir e reconhecer, de facto, a democracia política, assentando uma atividade política cada vez mais qualificada, mais representativa, mais que as pessoas se sentem representadas nessa atividade política. Mas uma democracia política é também uma democracia de participação, e a participação social, o diálogo social, como o diálogo político, como de facto a participação dos cidadãos nas diferentes estruturas e até na área dos instrumentos de desenvolvimento regionais são fundamentais. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção.